na verdade, não foi todo mundo, foi parte. Só que quando é muita gente, é muito difícil, gente. Assim, as coisas que a gente vê na aula, para você controlar isso, é muito complicado. Não é tão simples assim. Vamos fazer coisas motivacionais, vamos ouvir o funcionário. Meu, você sempre está fazendo, você quer fazer uma coisa dessas, mas eles sempre te fodem. Você sempre é uma merda, você não faz nada direito. É muita crítica. Boa noite, gente. Estou esperando dar 8 horas para a gente começar o Evangelho. Boa noite, Sérgio, boa noite. Amadeu, boa noite, Lu. Claudinha. Claudinha, cadê você? Pede-lhe para entrar aqui, Claudinha. Rafa, estão reclamando que estão te ouvindo. Boa noite, Claudinha. Tudo bom? Boa noite, todo mundo. Olha só que maravilha, mais um evangelho. Vocês estão ouvindo no fundo a voz da Rafa, que ela está fazendo prova gritando. Ela põe o fone de ouvido e ela acha que ela fala baixo, entenderam? Tudo bem? Tudo bem, Claudinha? Tudo, e 8 você? horas, mais um evangelho. Mais uma segundona, esperando a pandemia dar uma trégua para a gente poder voltar ao vivo e a cores lá na Obreiros do Amor e Misericórdia, aqui em Budas Artes, não é? Gente, mais um evangelho e hoje nós vamos fazer um evangelho diferente, um evangelho cheio de vida, porque nós vamos conversar hoje sobre a morte e o morrer. A morte e o morrer, que são coisas distintas, né? E depois eu vou dar a bibliografia para vocês, quem tiver interesse, eu vou dar uns 4, 5 livros aí que eu anotei, para que vocês possam ler e estudar, não é mesmo? Beleza? Eu vou ler um texto para a gente começar, de um livro que eu adoro, ele chama Deixe-me Partir. É de uma palestrante lá de Osasco, a Tânia Fernandes de Carvalho, que esteve por algumas vezes na Obreiros, na sede antiga. E é um livro muito interessante porque é um manual. É um manual de como encarar a morte, como morrer em paz, sabe? Acho que vale a pena comprar. Deixe-me partir. E esse texto que eu vou ler foi escrito, não por ela, por Richard Simonetti, que, na minha opinião, é um dos maiores escritores espíritas, e chama Partidas e Chegadas. Esse texto faz parte da introdução, do prefácio do livro da Tânia, Deixe-me Partir. Vamos lá? Partidas e chegadas. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menorzinho, vai se afastando. Não demora muito e só podemos conseguir um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não podemos mais ver. Mas ele continua mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes
mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de quem não mais necessita no outro lado. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá muito feliz: está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios, virtudes, de afetos, desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como somos viajantes da imortalidade, que somos todos nós. Richard Simonetti. Né, Claudinha? Esse texto é lindo, hein? É muito lindo, muito lindo. Partidas e chegadas. Vamos lá, Claudinha? Vamos, começo eu? Vamos lá. Então, vamos. Lidar com a morte é um aprendizado. É um aprendizado na medida que a gente desmistifica o tema. E como a gente vive hoje uma situação social, né, da nossa sociedade, onde a gente não lida com a morte da mesma forma que nossos avós, os nossos bisavós lidavam até antes disso, que a morte era uma coisa muito mais frequente no dia a dia. Ela realmente era algo que fazia parte da vida, ela estava integrada, as famílias se reuniam, né? O pessoal do interior de Minas ainda tem, né? Café. Fazia todo mundo, ia beber o defunto. Em Minas Gerais, eles bebem o defunto. Junta todo mundo para poder celebrar a vida. Os japoneses também fazem isso, eles celebram a vida na passagem. Então, era uma coisa mais naturalmente integrada no dia a dia, como deve ser, porque é um fato da vida, do mesmo jeito que a gente tem os nascimentos. Né? Eu falo, tem o ticket de entrada, tem o ticket de saída. O que aconteceu na nossa sociedade completamente distorcida pelos valores materiais é que não tem espaço para a morte. Uma sociedade que só valoriza a juventude física, a aparência física, e mais, quando você entra em qualquer tipo de aparência que denota um pouco mais de idade, nós já entramos num problema. Começa o problema. Você começa a parecer velho, não é isso? A parecer desgastado. Então, o nosso julgamento sobre o processo natural de passar o tempo é extremamente distorcido. E aí, dentro desse contexto, a morte não tem nenhum lugar, ela vira um drama. Ela realmente vira uma coisa dramática. Então, a primeira coisa é a gente desmistificar. Desmistificar não significa que a gente não vá sentir a falta da pessoa que está fazendo a passagem. É claro que a pessoa fará falta porque a gente ainda não tem essa disciplina interna suficiente, ou pelo menos não a maioria
de nós. Mas se a gente se educar durante a vida para entender que é uma passagem, como ele fala, essa coisa linda, né, do barco que vai indo até um ponto que você não enxerga mais. A gente se educando no entendimento disso como uma passagem importante para o espírito, que a gente já passou isso muitas vidas, que o nosso espírito tem sabedoria intrínseca, inclusive para a morte, que nós temos uma capacidade de lidar com esses fatos muito maior do que a gente acredita. Eu vejo, às vezes, a morte como aquela coisa, aquele fato que a gente fica antecipando e fazendo um drama antes da coisa acontecer, depois, quando passa, não era tudo aquilo que você tinha construído na tua cabeça. Então, um processo que é natural da vida, ele tem que ter, para nós, como espírito, o mesmo reflexo. Ele é um processo natural. Isso não significa que, quando o corpo está ficando velho, né, eu sempre falo, a gente morre é como se fosse uma roupinha velha. O corpo ficou velho, você vai ter que trocar de roupa. Não vai dar para ficar com a mesma. Tá um cacareco lá, você vai ficar com a roupa velha o tempo todo? Claro que não. Claro que não. Então, você vai trocar de roupa. Se você encara isso, estrutura a tua mente e ensina a tua mente a entender melhor, quando isso passa na nossa volta, a gente encara isso de uma maneira mais equilibrada, uma coisa mais espontânea, mais natural. Quando não é assim o que ocorre, aí realmente a coisa nos desequilibra, ela tira nosso piso. É claro que existem mortes muito mais próximas, principalmente quando elas são prematuras, que elas precisam ser vividas. Esse luto tem que ser vivido de uma forma muito verdadeira. Nós não podemos ocultar as nossas dores, porque na mentira reside todo o risco da nossa vida. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Quando a gente mente para a gente mesmo, esse é o único lugar perigoso na nossa vida. Então, essa educação para o processo da passagem, essa forma em que a gente vai todo dia alimentando uma consciência melhor sobre que é uma passagem, que a pessoa está viva. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Às vezes até convivendo com um amigo, com um parente. Se a gente se reeduca para entender que a pessoa está viva, ela só não está nesse plano. Ela não está nesse plano, é o barco que cruzou a linha do horizonte. O barco está lá, ele só não está visível aos olhos do dia a dia. Quando essas coisas vão acontecendo, realmente o impacto que tem para nós é um impacto mais equilibrado. Você vai passar pelo sofrimento, mas não vai se desestruturar. A desestruturação indica que a gente está com o ponto de vista colocado no lugar errado. Por isso os budistas passam a vida inteira se preparando, porque além de tudo, o momento de passagem, não é porque eles gostam de ficar falando de morte, não é isso. Pelo contrário, os budistas, inclusive, são geralmente pessoal alegre, de bem com a vida, né? Eles têm uma estrutura mental que é mais apaziguada, mais tranquila e mais equilibrada que a maioria das pessoas que não praticam as suas práticas. Então, eles se preparam para não ser pego de surpresa. Para não ser pego de surpresa. Tudo na vida é uma questão da gente se preparar antes, inclusive a própria morte, não para ficar pensando, o que vai acontecer, e os meus bens, para que eu vou deixar, e aqui vai ser uma choradeira, não é isso. Isso não é preparar para a morte. Não. Isso é egolatria. Isso é egocentrismo. Você está pensando em você, coitado dos meus, tudo, né? Isso não está no lugar certo. O lugar certo é entender que isso é um processo natural, que é uma passagem, que a gente está deixando a roupinha velha para trás, vai para um lugar que, né, que você não vai ter que carregar. Cacareco você larga para trás, você não está cacareco. Você vai para um plano espiritual onde você vai estar numa condição que é mais natural. Tudo isso é educação da mente. A gente vai educando a nossa mente. A gente coloca um foco, se todos os dias você alimentar a percepção de que você não é o corpo, na hora que chega esse processo, você vai viver ele naturalmente. Você não vai ter o mesmo impacto. Todas as vezes que você estiver pensando na morte, em vez de você dramatizar, aquela choradeira e tudo, pensa que você não é o corpo. E a pessoa que fez a sua passagem também não é o corpo. Ela está viva. Ela está viva, inclusive, normalmente, numa condição muito favorável. Eu tive uma vivência na minha vida maravilhosa quando eu trabalhei de voluntária num hospice, lá em Buenos Aires, eu e o Ali, né? A gente fazia nosso trabalho voluntário nos domingos pela manhã. O hospice, para quem
não sabe, é uma casa que alberga, né, abriga pessoas que estão fazendo essa última passagem. Elas estão nesse momento que elas estão se preparando. E é uma coisa incrível. É incrível você ver como é que o ser humano tem essa capacidade dentro de si. Como a gente continua, né, o processo e como que a pessoa vai se preparando para fazer a sua passagem. Como é que ela entra num processo claramente, né? E você, médico, Newton, certamente terá uma percepção mais profunda, consciente. É como que o espírito tem um momento que ele sabe que ele entrou naquele caminho, ele já vai entrando. E aí coisas incríveis acontecem de preparação. A pessoa normalmente começa até encontrar com pessoas, né, da sua família, conta pra gente que não tem nada de espírito, tem gente, porque o pessoal lá de Buenos Aires era um pessoal católico, a gente trabalhava numa organização católica maravilhosa, o Hospice. Então, a pessoa começa a relatar que ela viu, às vezes, um pai, uma irmã que veio visitá-la. Ela começa a transitar entre dois mundos. Ela começa a existir, aparentemente, entre duas realidades, porque o espírito dela é incrível. Ele começa as conexões com a roupa velha, começa a ficar um pouco mais frouxa. A roupa já está toda, né, desgarçando, então a conexão fica um pouco mais frouxa. Isso normalmente abre uma passagem onde o espírito começa a ter uma visão mais ampla. Às vezes ele sente um pouco mais que ele já está, né, nesse processo. É uma coisa linda. É uma preparação. Ela não tem nada dessa tragédia que a gente sabe, fica fantasiando e criando, né, de um sofrimento intenso. Ela tem essa preparação. E aí parece que a pessoa vai encaixando naquele lugar e todo mundo tem uma hora. O médico que trabalhava com a gente lá no hospice, de novo, são pessoas católicas, eles não têm, né, essa visualização de múltiplas vidas, mas ele ia visitar, às vezes, aquela pessoa que estava ali naquele processo, e eu me lembro dele claramente falando, ele saía e falava, ele não está pronto, ele não vai embora ainda. Então é uma coisa incrível você pensar que um médico tem a percepção e que é capaz até de ver nesse nível. Ele falava, ele não está pronto. E às vezes a gente via, né, Newton, a pessoa assim, tava, né, tubo para tudo quanto é lado, aquela coisa, né, que o corpo, a roupa estava muito esgarçada e o espírito estava ali no seu processo, não ia embora. Ao passo que às vezes a gente via pessoas que chegavam andando, conversando, você fala, nossa, essa pessoa está com um quadro, né, assim, e morria às vezes um dia ou dois depois. O espírito controla esse processo. Isso não é uma, sabe, um fortuito ou fora do eixo, não é assim que funciona. A maioria de nós que tem a sorte de chegar numa idade mais avançada, como hoje a maior parte da nossa sociedade vai ter, a gente vai se preparando no caminho e vai entrando nesse processo de desligamento da roupa velha. E aí a gente começa a ver o outro lado. Você começa a ver aquele lugar para onde você está, né, esse retorno à casa. Além disso, hoje, a ciência, né, e eu gostaria muito de ver você comentando sobre isso, Newton, ela está tendo um registro gigantesco, estruturado de experiência de quase morte. Na experiência de quase morte, a gente pode ver claramente tudo isso que nós estamos comentando aqui, porque o pessoal teve lá, quase foi e voltou. Chegou na boca do túnel, olhou para o túnel e voltou para trás. Na experiência de quase morte, é extremamente frequente, existem cientistas sérios que estão trabalhando nisso, tem um TED muito interessante, que é um médico que trabalha, inclusive, com hospice, está na internet esse TED, e ele conta exatamente isso, né? Nos Estados Unidos também, sem nenhum envolvimento religioso, nada de misticismo, como que a pessoa vai se preparando. E às vezes, quando ela passa por essa experiência de quase morte, né, que ela sente o desdobramento, a dor se interrompe totalmente para a gente que ficou super preocupado, né, com o sofrimento dos nossos amigos e familiares que às vezes tiveram uma morte um pouco mais desafiadora, que de repente cessa totalmente a dor, a pessoa se vê como um espírito flutuando, ela vê as pessoas que vieram acolhê-la, ela conversa com as pessoas com muita consciência, inclusive, dos médicos que às vezes estão em volta fazendo aquele socorro, né? Tentando fazer uma... Lembra tudo. Ela lembra tudo. Tudo. Ela registra de que ela estava deslocada. Sim.
E às vezes ela tem, inclusive, conversações com espíritos que estão ali presentes, orientadores, enfim, o nome que a pessoa queira dar, subconsciente, o nome que for. E ela conversa sobre aquele momento que ela está passando, se aquele é o momento dela ir. E aí, na experiência de quase morte, a grande maioria das pessoas passa por um momento onde ela entende que ela deve voltar ou ela é orientada. Ela fala, olha, você tem uma opção de ficar, uma opção de partir, ou esse é o seu momento, e ela volta. E quando ela volta, ela traz essas memórias. Isso existem hoje milhares, eu diria dezenas de milhares de casos catalogados seríssimos, que estão levando a ciência a refletir sobre a coincidência, porque isso ocorre em todas as culturas, todas as sociedades. Então, eu vejo que a gente caminha a passos largos, Newton, dentro dessa visão da nova espiritualidade, da integração da espiritualidade na vida diária, que nós vamos ter um entendimento mais profundo desse processo da morte. O que você acha? Eu acho que assim, esse tema é maluco, né? A gente falar de morte. Porque na faculdade de medicina, você não tem sequer meia hora de aula de morte em 6 anos de curso. Na realidade, eu acho que a morte, como a gente sabe, não existe. E ela é o quê? Ela seria um intervalo entre as vidas, entre as reencarnações. Ela é um período inter-reencarnação. Então, isso é a morte. Como diz Fernando Pessoa, morrer é não ser visto, é estar depois da curva da estrada. É só isso. Como Fernando Pessoa é genial, né? Morrer é não ser visto, é estar atrás da curva da estrada. Tá? Como é que acontece esse processo? A morte nada mais é do que uma cessação do metabolismo celular. As células deixam de ter o seu metabolismo, de produzir ATP, que é adenosina trifosfato, que nada mais é do que energia pura. Então, o morrer, ou seja, o desprender dos cordões prateados que nos ligam ao espírito e faz com que o corpo físico esteja comandado pela alma, ele deixa de estar comandado, nada mais é do que uma cessação do metabolismo celular. É uma cessação de a formação, a síntese proteica das células, comandadas pelas próprias células, pelo corpo físico a mando do espírito. Quem faz o desencarnar é o corpo físico, não é o espírito. O espírito apenas se despreende. O corpo físico é que rege o desencarnar. Tá? Então, isso é muito, muito interessante, porque quando a gente fala em experiência de quase morte também, é o corpo físico com o seu cordão prateado que nos liga ao perispírito e espírito, que afrouxa. Afrouxa. Tá? E esse afrouxamento nos leva a portais muitas vezes desconhecidos, às vezes a portais conhecidos, e a gente retorna para o corpo físico. Por exemplo, como no sono. Morrer nada mais é do que dormir por um período mais longo. Sendo bem tranquilo. Portanto, não tem que ter medo. E a gente tem que diferenciar muito, mas muito bem o que é o medo da morte e o medo do morrer. Eu até vi aqui no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, tem um poema lindíssimo do Gilberto Gil, que eu vou pedir, é rapidíssimo. Chama-se Medo da Morte e Medo da Vida. Percebam que grandeza e que simplicidade do Gilberto Gil. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu. E eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Olha que coisa maravilhosa. Então, veja, não tem que ter medo da morte, mas sim do morrer, que é o que a gente sente. A gente morre de medo da morte. Eu vou dizer uma coisa, quando ela chegar, a gente já não está.
Tá? Então não tem que ter medo da morte. E esse medo do morrer, somos nós que construímos o nosso morrer. Porque nada mais é do que uma sequência do que construímos no viver. É isso. Não tem que ter Tem medo mais. do morrer. Ah, eu tenho medo de dar trabalho para os outros. Veja, alguém que fala isso já está dando trabalho para os outros. Não tenha dúvida. Tá? Ah, eu tenho medo de ficar numa cama. Se cuida. Se cuida. Veja o que você ingere em termos de pensamentos, de sentimentos. Como é que você metaboliza as coisas que te acontecem no dia a dia. Se for tudo tranquilo, não vai ter AVC. Sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, lembra do evangelho da semana passada? Estarão em equilíbrio. A chance de você ter um infarto do miocárdio, se você tiver uma dieta equilibrada e não for um cara super estressado, ou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, é muito pequena. Então, essa coisa de não quero dar trabalho, não quero ir para uma cama, depende da forma como você vive. Então, veja bem, o morrer nada mais é que uma sequência natural do nascer e viver. Já dizia Goethe, nascer, morrer e renascer, progredir sem cessar, é a lei. É a sequência da vida. É a sequência. Nós temos sim que viver. Viver sabendo que um dia vamos sair daqui. Como veleiro, nós vamos. Não é? Eu estava vendo outro dia, nesses programas de TV paga, uma coisa interessante. O cara que estava lá era um filósofo, ele estava dizendo que viver é como andar de metrô. Tá? Você entra numa estação, não gostou, precisou sair, vai para outra estação. Você nunca está, você passa. Esta é a vida. É como estar no metrô. Então, a gente não tem que se apegar a nada, porque nada é seu, porque você vai passar simplesmente. É como estar no metrô. Não adianta você ficar ameaçando, sabe, bens materiais, guardando, se apegando a pessoas, porque tudo isso, ó, já era. Foi. Eu acho também que interessante, não sei, quando a gente fala em morte, em morrer, é interessante, né? O mundo hoje é um mundo muito louco. A gente não vive e não fala sobre a morte. Para ninguém. E aí, quando você perde um ente querido, você não consegue entender aquilo. Você fala assim, tá, por que comigo? Por quê? Por que ela foi embora? Por quê? Não é maluco? E a gente tem que saber que as pessoas vão passar por aqui. E como na estação do metrô, elas vão para o seu destino. Tá? E a gente não é de ninguém. E assim, da mesma forma, ninguém é nosso. Então, a minha mãe morreu. Não. O espírito que encarnado estava sua mãe, desencarnou. A sua mãe não morreu. Porque, como diz Jesus, quem são meus pais, quem são minhas mães? Tem uma pergunta aqui, ó, como entender uma criança morrer? Não é criança. É um espírito ocupando um corpinho de criança que venceu o prazo. Como uma morte prematura ser entendida? Não existe morte. De novo, é apenas não ser visto. Não é? É apenas não ser visto. É a curva atrás da estrada, como trouxe a nós Fernando Pessoa. Como entender mortes coletivas de 500 mil brasileiros que não deram conta com a Covid? Como entender isto? Normal. É um reciclar do planeta. É normal espíritos afins que estão desencarnando coletivamente no Covid e que vão ser tratados na parte espiritual, nas tendas socorristas, nos hospitais de retaguarda, de uma forma fantástica, de uma forma feliz, de uma forma alegre. Por quê? Porque o espírito voltou para casa, gente.
Ai, é duro perder alguém. Quando se tem, é duro. Como ninguém é de ninguém, nós temos que nos acostumar que não temos absolutamente nada, passamos a entender de uma forma mais sadia a morte. Até porque, muitas vezes, para curar-nos, temos que morrer. Até que para sararmos, temos que pagar com a vida física. Ah, outra coisa que também é interessante, né? O mundo moderno, ele é um mundo que nos leva para o materialismo o tempo todo. O tempo todo. Até para ser enterrado. Hoje terceiriza-se velórios. Tem lugares, eu conheço um perto do Hotel Maxud, que é assim, é um velório chiquérrimo. Eu estive lá quando desencarnou a doutora Marlene Nobre. Eu estive lá, no velório dela. E ela foi velada num local chiquérrimo terceirizado. Quando eu era pequeno, o velório era em casa, como a Claudinha já citou. E isso é muito louco, porque ninguém mais passa em frente à funerária, porque ninguém sabe onde tem. Vocês já perceberam? Onde que tem funerária em São Paulo? Me tem um endereço. Ninguém sabe. Sumiram as funerárias. Eu acho que a funerária morreu. A morte morreu. Kardec matou a morte. Tá? Mas nós matamos o ato de morrer. Tem coisas muito loucas. Lugar de morrer, que era em casa, junto da família, hoje é numa UTI. Numa UTI, junto com o cara que faz cuidados paliativos, junto com uma psicóloga que você poucas vezes viu na vida, se é que viu, junto com um médico que muitas vezes você não conhece, que é o plantonista, junto com o auxiliar técnico de enfermagem, todo aquele aparato da UTI, e você não consegue desligar-se da vida, simplesmente porque neste local não há vida. Frio, gélido, horrível. Sabe? Então, até o morrer e o enterrar passaram a ser terceirizados. É louco isso, materializados. As crianças, vovó virou estrelinha. Que estrelinha, meu Deus do céu? Vovó desencarnou. As pessoas têm que falar na morte e no morrer até para as crianças. Lógico que dentro do entendimento daquela faixa etária. Mas vovó não vira estrelinha, gente. Ninguém vira estrelinha. Quer ver absurdos? Você compra um peixinho para a criança. O peixinho morre. O que o pai e a mãe faz? Saem, vão comprar um peixinho idêntico. Põe até o mesmo nome. Porque a criança não pode ficar triste porque o peixinho morreu. Gente, peixe morre, cachorrinho morre, gatinho morre, vovó e vovô morrem. Papai e mamãe morrem. Por quê? Porque todos nós retornaremos ao pó. Tá? Todos nós. Não tem como. Não tem como. Vamos assumir que somos espíritos adultos, somos espíritos em evolução. Ah, mas é uma criança. É espírito, sim, que vem há 14 bilhões de anos se formando do ponto de vista espiritual. Sabe? Não me venham com, ai, mas vai sofrer. Vai! Viver não é, ninguém vem em férias aqui, não. Nenhum de nós está aqui em férias. Não é? E agora... Diga, Claudinha. É que eu vejo, a gente não nega aqui que certas mortes são muito impactantes, como de crianças, sim, de acidentes. Claro. Mas tudo tem um propósito. Eu vejo assim, quando a gente entende que tudo tem um propósito construtivo, isso não significa que a gente não vai passar pelo sofrimento. Passaremos pelo sofrimento e acho, né, certos sofrimentos doem todos os dias. Mas você entende um propósito. A espiritualidade da gente verdadeira é a que sustenta quando a tempestade vem. Essa é a espiritualidade verdadeira. Então, o que nós podemos fazer durante a época da calma, a gente desenvolver essa robustez, essa solidez, porque aí quando vem a tempestade, nós vamos nos curvar, vamos deixar a tempestade passar, vamos ter uma visão um pouco mais filosófica sobre isso e vamos viver um dia depois do outro até
aquela situação muito dramática, começar a baixar um pouco a temperatura na nossa vida. Mas a Sim. verdade é que esse é o momento da construção. Você constrói robustez e você vive robustez espiritual quando a tempestade vem. Sim. Sabe, eu fiquei 5 anos, eu vi que a Romântica está assistindo aqui. Assim, eu fiquei 5 anos fazendo trabalho voluntário lá no Itaci. Uhum. E estar no Itaci, que é um hospital de criança com câncer, não é um local prazeroso de você, mas é talvez o lugar mais encantador que eu tenha conhecido em minha vida, inclusive como médico. Tá? Eu não estava lá como médico, eu estava lá como voluntário espírita. E o que eu aprendi lá? A criança, ela não tem medo da morte. A criança não tem medo do morrer. Porque a criança nasce sem medo. O medo nós ensinamos a ela. Agora, o grande problema é que o adulto tem medo da perda. Ele tem medo da perda. E a perda, na realidade, é ganho. Porque Deus está no comando. Deus está no comando. Aquela criança, muitas vezes, só encarnou, e aquele espírito, às vezes, missionário, veio simplesmente para ensinar os pais o que é o amor. Nosso querido Francisco, netinho da Bia, filho da Vivian, que foi para a parte espiritual recentemente, com o amor da Vivian e do Fred ao seu lado, tenho certeza absoluta que veio para apaziguar toda a família e ensinar qual é a verdadeira paz, qual é o verdadeiro mundo, sabe? Então, assim, não é para ter dó, que este é um sentimento muito, muito chulo, muito pobre. Não ajuda, né? Não ajuda. Não, e não leva a lugar nenhum. O que nós temos que ter é entendimento. Isso. Sabe? Você tem que ter entendimento e, sabe, ter certeza de que Deus está no comando. E Ele mesmo no comando. Quem acredita em Deus e quem não acredita, morre. Não adianta esperar um milagre divino porque você não quer morrer. Morre. Ateu morre. Papa morre. Morre. Não morre? Todos os líderes religiosos morrem. Não adianta. O que você precisa ter é um modelo, um propósito, um sentido de vida que engrandeça o viver sem se preocupar com o morrer. Tá? Nós construímos o que será de nós no momento crucial de que nós estamos conversando, o momento da morte. E quando morre alguém querido, gente, nós temos que domar os nossos instintos primitivos. Ai, por que comigo? Desespero. Não! Nada mais natural do que o morrer. Morre mãe, morre pai, morre todo mundo. Nós também vamos morrer, vamos nos preparar para isso. E diante da perda de um ente querido, nada de culpa. Ah, mas eu devia... Fez? Não, então desculpe. Sabe? O ter dó de si. Sabe? Autopiedade diante do luto não cabe, gente. A gente chora muitas vezes por autopiedade. Dó da gente, não de quem partiu. Quem partiu nem saiu ainda do teu lado, você já está desesperado. Nem se acostumou ainda em não ter. É por dó da gente. Autopiedade. Sabe? Aí junta com remorsos, com os medos, as culpas, a raiva, o medo da solidão. Pô, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Esse momento da passagem de um ente querido tem que ser um momento de paz a todos. De paz. Porque o Espírito está te vendo. Ele está fazendo a passagem. Pode não ter ainda consciência de tudo que ele está vendo ou do que está sentindo, mas ele está vivo. Quando a gente se desespera, a gente leva esse espírito que acabou de desencarnar ao desespero, tá? A gente não sabe nem quem vai recebê-lo na pátria espiritual. E a gente aqui dando vexame, se jogando em cima do caixão, ai, ai,
sabe? Vamos ter, no mínimo, respeito à partida, à transição de dimensão de quem está partindo. Eu acho isso espetacular. Nós vamos ter o resto da vida para fazer as orações e as preces, mas vamos começar já. Assim que o desencarne se dá, vamos começar com as nossas preces. Sabe, o Khalil Gibran, ele tem uma frase, mais ou menos assim: quanto maior o buraco que a partida de alguém querido deixa em nosso coração, maior será o buraco onde caberá a felicidade. É o mesmo buraco. É o mesmo buraco. O buraco Khalil Gibran. Eu não lembro, é mais ou menos isso que eu falei. Mas é proporcional, tá? E a dor que a gente sente é proporcional, sim, ao amor que senti enquanto a pessoa estava viva. E esse amor perdura, ele continua. O amor independe de dimensão. O amor independe de corpo físico presente. Amor é amor, gente. Amor é energia. Energia divina. E nós somos seres divinos. Amor é energia quântica. E nós somos seres quânticos. Amor não depende da materialidade do corpo. Independe das células. As células precisam de amor, mas as células do corpo físico, quando deixam de ter metabolismo vivo, elas não estão mais aqui. Não precisa de amor para isso. Gente, sabe, vamos botar uma coisa na cabeça, vamos viver, vamos viver. E lembrar que o morto que a gente tanto ama, ele não vai desmorrer. Ele vai continuar morto. Não me parece que dá para desmorrer. Renascer dá. Desmorrer, jamais. Vocês conhecem alguém que desmorreu? Não, não é, Claudinha? E eu acho honrar a vida. Às vezes a gente encontra algumas pessoas, por exemplo, que sobreviveram, né? Assim, num acidente, sobreviveu às vezes uma pessoa da família, morreram algumas pessoas, ou eventualmente num caso de uma criança. É muito importante a gente olhar esse aspecto. Vamos nos colocar do lado daquele que fez a sua passagem, que já está do outro lado. Você imagina se ele ia querer olhar para você e ver você destruindo a sua vida de sofrimento e depressão. Isso é a pior coisa que você podia entregar, honrando a passagem daquela pessoa. Não tem nada pior. Então, viva a vida. Viva a vida representando a vida que você está nessa família, nesse contexto. Eu sei que às vezes é desafiador quando a gente passa por uma perda muito profunda, mas vamos honrar aquele que partiu. Honrar de verdade, vivendo a vida intensamente, profundamente, verdadeiramente, e entendendo que certas dores realmente a gente vai conviver com elas. A verdade é que tem dores na nossa vida que a gente vai aprender a conviver com elas. E tem que convivendo com curtir o elas, luto, a né, gente Claudinha? fica... Tem que vivenciar o luto. Normal chorar. Luto, claro. Normal. E permitir, né, essa condição. Mas se permitir a condição de luto, não tem nada a ver com entrar em desespero, pular no buraco, não tem nada. Isso aí é o que o Newton falou. A gente, quando entra nesse lugar, a gente está entrando no pobre de mim. E, de novo, nós estamos aqui respeitando as dores. E todos nós aqui já passamos. Todo mundo tem família aqui, nós estamos no mesmo lugar. Respeitar as dores próprias é uma coisa, entrar na vitimologia é outra. E, às vezes, nesse momento, a gente se sente fragilizado. É preciso respeitar a própria dor, mas firmes. Seguimos firmes, 5 minutos por vez, as coisas aos poucos vão entrar no lugar. Vamos, sabe, tratar com respeito, inclusive aquela pessoa que partiu. Vamos pensar ele do outro lado, olhando a gente aqui se descabelando. Não, esse negócio não tá bom. Esse negócio não tá bom. Vamos trazer filosofia, por isso que eu digo, a espiritualidade verdadeira sustenta a gente na hora do aperto. Se a gente tem uma superficialidade na maneira como a gente olha a vida, aí realmente fica difícil. A morte é uma das coisas mais difíceis que tem para lidar. Por isso que os budistas passam a vida preparando. Porque você tem que se preparar para encontrar um encontro com a verdade. Eu falo, Newton, são umas coisas tão engraçadas, né? O que passa na cabeça da gente, né? A gente fica pensando, todo mundo faz a passagem
para outro lado, no plano espiritual. Aí encontrou todo mundo lá no plano espiritual, a bisavó, a tataravó, o avô atual. Você acha que todo mundo vai ficar igual, vai ficar todo mundo velhinho, todo mundo com sequela? Não tem nada disso, gente. Vamos sair dessa fantasia louca. Senão o plano espiritual estava cheio de gente com doença, capenga. Não é isso que acontece. Vamos abrir os olhos aqui, gente. Passou para o plano espiritual, a pessoa recompõe a sua capacidade de espiritual, vai estar melhor do que eu ser aqui. Nós desejamos que todo mundo viva muito e possa fazer sua passagem depois de desfrutar da vida. Mas a verdade é essa, quando passa para o plano espiritual, logo vai recuperando, vai ganhando outras, né, outras capacidades, começa a recuperar a sua potencialidade espiritual. Então, peraí, vamos olhar as coisas com um pouco mais de filosofia. Vamos tentar um ponto de vista mais profundo. É o que a gente sempre fala, né, Claudinha? Se a gente não pode acrescentar dias às nossas vidas, vamos acrescentar qualidade a esses dias. Qualidade de vida a esses dias. Fazendo aquilo que a gente realmente tem como propósito. E parar de ficar, sabe, reclamando de tudo. Aproveite as oportunidades. Até no luto. O luto é riquíssimo. O luto é um momento de reflexão de você com você, não de você com quem partiu. Quem partiu já foi. Você tem que se policiar durante a vida para quando as pessoas que estão com você partirem, não entrar num processo degenerativo, em nível celular para você. Porque aí sim vem remorso, culpa, sabe? Não é legal. O luto é uma reflexão sua, de quem vive o luto, não com quem partiu, mas consigo mesmo. Por isso que quando a gente fala o cara está enlutado, está mesmo. Ele está em luta com ele, em luta com seus sentimentos, em luta com tudo aquilo que ele tem ou tinha como verdade, porque nada como a morte de alguém querido para acabar com as verdades. Fantasia total, cai tudo. Total. A gente vive esse mundo de ilusão. A gente se recusa a conversar de que vai morrer. Ao contrário, o cara está com, sei lá, câncer terminal. Você não fala da morte com o cara. Você fala, não, você está bem. Imagina, você vai viver mais 30 anos. Porra, ninguém gosta disso. Vamos ser verdadeiros. Verdadeiros, respeitando aquilo que a gente pensa. Para que a gente não viva... a gente já vive um mundo de ilusão. Agora vive um mundo de ilusão, com a cara de pau, de ser ainda, além de tudo, falso de uma forma consciente, não, né? Não. Lógico que você não vai encontrar o cara e vai falar, puta, meu, você tá acabado, hein? Você vai morrer. É isso que nós estamos falando, né, Nil? Não é isso? Então, não é isso. O que a gente está pedindo? Respeito. Respeito por você. Seja transparente com seus princípios. Até para falar na morte. Até para falar do luto. Até, veja, tem pessoas que têm luto crônico. O cara morreu, perdeu a mãe, o pai tem 15 anos, ele ainda fala nisso. É um luto crônico. Tem os outros que têm um luto ausente. É barroba, tô de boa. Morreu, mas é problema dele. Não, não é. A gente tem que ter um meio termo de encarar o luto. Porque só encarando o luto, a morte e morrer, que nós vamos valorizar a vida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Outra coisa também, sabe? Ai, eu quero morrer porque minha mãe morreu, eu quero encontrar minha mãe. Primeiro, não queira morrer porque você vai para um umbral, se é que ele existe. Que é uma outra coisa que a gente precisaria conversar. Então, não queira morrer, porque isso é considerado, entre aspas, também um suicídio. Você deixar de tomar o remédio, você não fazer aquilo que devia porque tua mãe morreu, porque teu marido morreu, porque tua mulher morreu. Segue a tua vida. Para quem partiu, o melhor lenitivo, o melhor remédio que tem é saber que você está tocando tua vida. Se apaixone de novo. Ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui para amar. Não tenha pena de você e de quem partiu. Quem partiu está em outra. Aí ele vai ficar te obsidiando. Então, o que você fez durante a vida? O que você fez durante a vida, meu querido? Para que ele vire o seu obsessor. Se você viveu amorosamente, de uma forma solidária com quem está com você, porque a gente não é solidário, não é mesmo, sabe? Então, ele vai virar seu obsessor mesmo. Outra coisa, converse com a pessoa agora, enquanto ela está viva. Não vá atrás de psicografia depois, pô. É super importante. O que você tem que viver, viva agora.
Né? Já. Tá tão preocupado assim com a morte, então faz o que você tem que fazer agora que você está vivo. Aproveita Sim. aqui, porque aqui o negócio é mais simples, está todo mundo encarnado, entendeu? Está mais próximo. Não deixa passar para depois. Não, pelo amor de Deus. A Fafá escreveu, quando a pessoa morre, não vira o santo do pau oco. É verdade. Se o morto fosse ler o que mandaram escrever na lápide dele, ele ia achar que está na cova errada. Porque, porra, de repente, a família, ele viveu como... Sabe, que é isso? Que é isso? Outra coisa, você quer receber elogios? Morra logo. Porque as pessoas têm o dom de elogiar quem morre. Vamos elogiar quem está vivo. Vamos... Não é verdade? Ai, ele era tão bom. Era bom porra nenhuma. Ninguém é tão bom e ninguém é tão ruim. São espíritos como todos nós que estamos aqui para aprender. Aprender. Sabe? Então, poxa, fale hoje com teu ente querido. Não vá atrás de psicografia depois. Psicografia vai ser, ai, o céu é azul, a grama é verde, eu estou aqui me cuidando. Por quê? Porque 90% dos caras que fazem, não fazem. Inventam. Sabe? Tem nego bom? Tem Orlando, tem meia dúzia boa por aí. Mas está cheio de Hamilton aí, Fernando Bem por aí, que vão saber da tua vida na internet. Para que a gente vai mexer com isso? Né? Não mexa com isso. Não, mas eu queria... Não, não queira. Viva o hoje. Hoje, sem psicografias. Quer escrever? Escreva hoje. Você. Manda uma carta, manda um e-mail, manda o que você quiser para a pessoa enquanto ela está encarnada. Porque depois que ela partiu, deixa ela em paz. Só orações, gente. Orações. Outra coisa, quem morreu, se era seu pai, ele não vira teu anjo da guarda, não. Ele era um capeta igual você é. Sabe? Não fica pedindo coisas para quem acabou de desencarnar. Não fica. Não tem competência espiritual ainda para te ajudar. Demora tem um delta que a pessoa está se tratando na parte espiritual. Deixa ele em paz. Para de perturbar o santo saco, meu Deus do céu. Outra coisa também, sabe, Claudinha? Hoje está muito em moda. O cara hoje falou em desapego, testamento, deixei 2 imóveis para o filho, nada para o genro, coitado do genro, deixei para a nora não sei o quê, mas deixei para... Só tem um testamento que é bom fazer, o testamento vital. O que você quer na passagem? Quando eu digo na passagem, não é na hora da morte. Desde que você... Sim, até porque você, em cuidados paliativos, você pode e deve você opinar. Não é a equipe médica que tem que saber se te entuba, não entuba, se bota um cano na garganta, um outro no nariz, um outro no fiofó. Não é a equipe médica. Você é dono de você. Você constrói a sua realidade até para morrer. Nós temos direito a ter um testamento vital. Eu quero que isso, nos meus dias finais. Eu quero ter paz. Para ter paz, eu não quero tubos, eu não quero isso, eu não quero que... Nós temos que fazer um testamento vital. E no testamento vital, tem que estar muito claro que as atitudes ditas corajosas, ditas deslumbrantes da medicina, estão fora. Estão fora. Eu, por exemplo, eu não quero ir para a UTI e sofrer. Sabe, eu não quero durar mais 2, 3, 5 dias. Sabe, não quero. Eu quero... Não é abreviar a vida, mas a vida, enquanto ela está ativa, ela tem que ser respeitada, tem que ter um mínimo de qualidade. Um mínimo de qualidade. Esse testamento vital é um preparo para o desencarne. É um preparo. Quando que a gente começa a fazer o testamento vital? No dia do parto da mamãe, quando a gente nasce. No dia que a gente nasce. A gente vai construindo as nossas crenças, em tudo aquilo que a gente acredita. E as nossas crenças fazem com que a gente defina, a gente tenha, enquanto tem o livre-arbítrio, consciência dos seus atos, daquilo que estão fazendo, o testamento vital. A gente vai construindo. Então, construam crenças sadias, saudáveis, para que você, até para o testamento vital, tenha paz na escolha,
tenha respeito a você na escolha. Porque nós somos seres iluminados. Seres iluminados. Gente, a natureza, o universo conspira a favor. Não vamos atrapalhar. Cremação é errado? Não, cremação é correto. Só que tem o período correto para cremar o corpo. Você não acabou de desencarnar. Eletroencefalograma estava assim, ficou ISO. ISO, aqui, ó. Morreu. Vamos cremar. Por quê? Porque o velório é sofrimento. Vamos acabar logo com o sofrimento. Não é sofrimento, é natural. Tem que dar um tempo para que aquele espírito se despreenda pelos laços fluídicos do corpo físico. Tem que dar um tempo. Não tenha pressa em enterrar as pessoas, em cremar as pessoas. Da mesma forma que não tenha pressa em se desfazer de tudo que o falecido deixou. Não tenha pressa. Tem que desfazer, lógico. Você vai ficar guardando roupa do defunto para quê? Dá para alguém que precisa. Doa para algum brechó, para alguma instituição de caridade, para irmão em situação de rua. Vou esconder fotografia para as pessoas não sofrerem. Pensa bem, você desencarnou, você vai dar uma espiadinha lá onde você morava, ou no seu escritório, pegaram todas as suas fotos e rasgaram, guardaram tudo. Você não é nem um porta-retrato mais, gente. Que merda! Deixa as fotos lá para lembranças. Lembranças boas, lembranças sadias. Para de encher o saco de chorar no cemitério. Dia de finados serve para você lembrar que a morte existe. Não lembrar de pessoas que morreram. É lembrar que a morte existe e que o ato de morrer brevemente chegará a você. Só isso. Esse é o dia de finados. Não, vai lá no cemitério, ficar enchendo o saco, sentado na campa de quem morreu, e vela, e põe flor, e põe... Não tem ninguém ali. Tem uma Não tem ninguém moçada. ali. Exato. Tem uma Não tem moçada. nada a ver com a pessoa. Não é? A roupa velha. É roupa velha. É o cacareco. É o Não é, cacareco. Claudina? É o cacareco. É um negócio... Porque sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar porque justamente a gente concentra o nosso ponto de vista no lugar errado. Então, se para de ficar com esse negócio do outro que está lá enterrado, não tem a alma daquela pessoa está livre, viva. Ela está viva. Ali está só o cacareco. Vê se tem sentido uma coisa dessa. Ajuda teu espírito a ter profundidade na compreensão. Se você fica alimentando o negócio truncado, fica difícil de lidar mesmo. Né? Não tem condição. Então, a gente se reeduca falando isso. Né? O que vai ser cremado é o corpo, é o cacareco, não tem nada a ver com o espírito. O espírito precisa de um tempo. Inclusive, as tradições orientais fazem a mesma coisa. Eles esperam, inclusive, um período muito maior do que o espírito normalmente fala 72 horas. Nos orientais, eles ficam 20 e poucos dias. Eles deixam mais tempo ainda. Que justamente reconhece como eles entendem o processo da morte no detalhe, como é que o desligamento vai sendo feito. Eles são mais metódicos, né? Então, eles têm mais cuidado com isso, tanto o hinduísmo quanto os budistas. Então, assim, vamos observar as coisas com bom senso. Com bom senso. E se educa. Para de pensar no cacareco. O cacareco não é a pessoa. O cacareco é a roupa velha. Muda o ponto de vista. Que aí, nesse lugar, você vai começar a saber pensar, então, onde está a vida? A passagem foi feita. Bacana. Onde está a vida? Concentra a tua mente, porque aí você também não fica perturbando o pobre do outro que acabou de passar para o plano espiritual, ainda está meio ali se controlando no plano, né? Aprendendo a pilotar de novo a vida no plano espiritual e fica aquela choradeira, né? Aí fica difícil, porque ele sente, quando principalmente próximo ao desencarne, a sensibilidade do espírito pelos vínculos ainda está um pouco mais forte, depois melhora. Mas nos primeiros, né, tempos, é porque aí depois, né, imagina, Nilton, a gente no plano lá espiritual, você olha para frente, tem bilhões de anos para frente. Quem é que está preocupado com a vida de 100 anos, gente? Presta atenção, gente. Olha, você olha para frente, tem bilhões de anos. Olha para as vidas para trás, tem mais bilhões de anos. Você tem mais o que fazer, você está noutra. Logo, logo a tua mente reubica, ela se reorienta, tô falando espanhol, se reorienta
ela se reorienta e ela vê o infinito na frente dela. Ela abraçou o infinito, será que ela vai ficar lamentando o que aconteceu com aquela propriedade? Não! Ela enxerga sabe, o universo amplo. Sim. Ela não tem mais essa limitação. Vocês acham que o cara vai ficar pegado lá? Né? Os obsessores ficam, mas é momentâneo, viu, gente? É uma confusão meio momentânea que o espírito passa quando ele está nessa condição. Nosso espírito imortal está para outras coisas. Isso aí, todos nós já passamos essa fase, inclusive de ser obsessor, mas isso é momentâneo na nossa vida. Depois a gente se educa. Outra coisa, né, Claudinha? A gente continua com o cristianismo abraâmico ainda, dentro do espiritismo, né? A gente mudou a terminologia, né? Antes tinha medo do inferno, agora é medo do umbral. Sabe? Gente, não temos que ter medo de porra nenhuma. Você terá aquilo que construiu. E estará ligado, interligado, com exatamente espíritos iguais a você. Então não tem que ter medo. Ah, mas vai ter gente ruim. Vai. Se você é um cara do mal, você terá ao seu redor espíritos iguais. Porque nós nos ligamos aos afins. Sabe? Positivo com positivo, negativo com negativo. Eu já falei isso em algum evangelho lá para trás, que o mundo de causa e efeito, o mundo espiritual, são sinais iguais que se atraem. O mundo físico, que é um mundo de ação e reação, não causa e efeito, onde existe uma lei newtoniana atrás disso, é assim, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Então, no umbral, se é que você irá para lá, ou eu irei para lá, eu não vou. Sabe por quê? Eu não vou, não é porque eu sou bonzinho. Porque umbral é criação mental. Para você não ir, não crie. Não crie um umbral para você. Como é que você cria um umbral? Levando uma vida aqui, no plano físico, desregrada, sem ética, amoral e imoral, roubando, sabe? Pegando aquilo que não é teu, subindo no ombro do melhor amigo para você subir dentro da empresa ou na carreira universitária. Você está criando um umbral, porque o umbral nós criamos. Nós materializamos ele. Mas é aqui. Depois você vai chafurdar lá, porque você criou aqui. Dia do juízo final, isso é babaquice, não existe, gente. O dia do juízo final é um encontro teu com a tua consciência. Deus tem mais o que fazer. Ele não é algo que vai te receber. Até porque ele é energia suprema. Ele não é um poste que vai estar lá, sabe, aceso, porque muita luz, para esperar você, dondoca, chegar na parte espiritual. Deus é energia suprema. O dia do juízo final é tu contigo. Você com você mesmo. Eu comigo. Esta é a grande encrenca. A hora que a gente está de frente para a nossa consciência. Isso é o juízo final. Se você tem medo de encarar você, a sua própria consciência, a coisa está feia. A coisa está feia. Não fique esperando mudanças. O que tem aqui, tem lá. Tá? Desde Hermes Trismegistus, a gente sabe que a lei da correspondência, o que tem em cima, tem embaixo. É isso. O que tem na pátria aqui, no nosso universo terreno, tem na pátria espiritual. É apenas uma outra dimensãozinha e o resto é tudo igual. É tudo igual, gente. Não é, Claudinha? E na verdade esse plano aqui, gente, é uma cópia mal feita do plano espiritual. Isso. Então, isso emana do espiritual para o físico. Isso aqui é como se fosse uma cópia mal feita. E quando a gente está nesse local entre vidas, no plano espiritual, você está no meio da tua família, é muito melhor. Você está no meio da tua família verdadeira, não essa mala desses parentes que você arrumou aí nessa encarnação e que você não aguenta eles no domingo. Não, sem nada alça disso vai acontecer. Você vai estar verdadeiramente aonde o coração te levou. Esse é o lugar que você vai estar. É no seu coração que você vive. Ah, mas eu estou ferrado, que eu não estou bem nessa... Não tem problema, faz como os budistas. Começa a preparar, começa a se preparar. Invoca o poder de Deus na sua vida, gente, para melhorar. Nós temos esse poder, nós somos muito mais poderosos do que a gente imagina. Essa é a realidade dos fatos. Você gosta ou não gosta? Essa é a realidade dos fatos. Você é mais poderoso, você pode. Porque você é um espírito mortal, todos nós somos espírito mortal. Vai se preparando, vai começando a construir uma coisa melhor. E sabe o que acontece, gente?
Às vezes a gente tem alguns parentes, alguns amigos que fazem a passagem numa condição talvez não tão favorável. Aqui a gente só fala a verdade, não nega nada aqui. A misericórdia divina é imensa para com as pessoas. Imensa. Ninguém fica abandonado à própria sorte. Isso não é o que acontece do lado de lá. Ninguém. Porque se a gente tem aqui, com a nossa, sabe, com a nossa miséria do nosso coração, a gente é capaz de ter a compaixão, imagina o que é o plano espiritual recebendo a gente do outro lado, gente. Então, assim, vamos sair dessa fantasia. Nenhum de nós aqui está abandonado à própria sorte, até porque se a gente tivesse, você não chegava até a esquina aqui. Você não ia conseguir chegar até a esquina. Então, sabe, creia no poder da misericórdia na vida de todos, porque mesmo aquele que eventualmente fez uma passagem meio no desequilíbrio, não tem problema, porque do outro lado vai ter o grupo ali para dar uma mão. A confusão mental, gente, a gente sempre tem, a gente tem confusão mental aqui, não tem dia que você está melhor, não tem dia que está pior, isso não significa nada. Nós somos aqui seres mortais, passamos para o outro lado, nós estamos olhando o infinito. Pensa grande, não pensa pequeno. No pequeno a gente pode na confusão, na hora que você passou para o outro lado, você está pensando grande. Esse negócio todo, que essa confusão aqui, sumiu tudo. O cara não tem que pagar conta, não tem que arrumar trabalho, não tem que aguentar a sogra, nada disso, tudo isso sumiu. Minha sogra é maravilhosa, então eu amo ela. Ela não tem problema. Mas todo o resto que perturba a vida vai desaparecer. Então o cara vai ver as coisas numa perspectiva diferente, mesmo que ele tenha feito uma passagem um pouco mais confusa, isso não interessa. Do outro lado só tem misericórdia e compaixão. Isso é Deus na vida da gente, de todos. Só misericórdia. Então, esse negócio de umbral aí é um momento de confusão. Para que a gente está pensando nisso? Nós não temos tempo para isso aqui, não. Nós estamos aqui para construir coisas boas para a nossa vida, nos livrar do que não nos serve. Aproveita para fazer agora, porque agora é a hora. Né, Nilton? A gente sempre fala isso, né? Todo mundo deseja que a gente deseja vida para todo mundo, mas a gente tem que estar esperto. Aproveita o dia, né? Porque amanhã será outro dia. Tem razão. Eu vou indicar, viu, Claudinha, uns livros aqui para o povo ler. Isso. Tá? Esse livro que a gente conversou hoje é o Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. Uhum. Tem um livro muito bom que é A Morte na Visão Espírita, que é do Alexandre Caldini Neto, que é um cara que também já deu palestra no Obreiros. O Alexandre Caldini Neto é o ex-diretor da revista Veja. Ele é espírita e escreveu um livro belíssimo, baseado na história de vida da amiguinha da filha dele, que a mãe morreu. Teve uma morte muito prematura e a menina não entendia o que era a morte. Então ele escreveu a morte para a menina entender esse livro sobre a morte na visão espírita. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. E a Ana Cláudia é tudo de bom, ela é uma doutora que trabalha com cuidados paliativos no HC, ela é maravilhosa. Tem da Elizabeth Kubler-Ross, Sobre a Morte e o Morrer, que é um livro também pequeno, finíssimo, maravilhoso. E tem um outro livro que chama Não Deixe a Morte Arruinar a Sua Vida, de Jill Brooke. São 5 livros que eu estou indicando para quem tiver interesse. O mais tranquilo, o mais fácil, Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. Ela é sensacional. Este livro é um livro fácil, muito tranquilo. E para encerrar, eu vou desejar a todos uma boa semana, uma boa vida. Se tiver que chegar uma boa morte, estamos aqui para viver, não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a pouco, nem a semana, durante a semana. Mas o que vier, a gente tem que saber uma coisa, né, Claudinha? Deus está no comando. Isso. Deus está no comando. Tudo no lugar certo, é isso aí. Tudo no lugar certo, na hora certa, com todo mundo junto, porque juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos uns dos outros. E é isso aí. Né, Claudinha? Mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado, Claudinha. Amo estar com vocês. Não, eu também. Amo estar com você, Claudinha. Aprendo muito com você. Espero que a Rafa esteja com a gente. Gratidão eterna. Né, por essa gratidão. E eu espero que as pessoas com esse evangelho sobre morte tenham levado um cutucão para viver. Vamos viver, não é? Só nos resta viver, porque ainda é a melhor opção. Um beijo no coração de todos. Uma ótima semana. Tchau.